Hoje, 4 de novembro de 2025, terça-feira. Então, Jesus de Nazaré, no sudário, o Papa não quis aceitar, mas realmente é Jesus, a todos os sinais da sua crucificação, e é uma relíquia verdadeira, embora os maçons lá do Museu de Louvre e dos laboratórios americanos e suíços quiseram negar com falso exame de carbono 14, um tecido que foi remendado na borda do sudário, mas o nome dele foi encontrado por Bárbara Flávia, doutora pesquisadora de papiros do Antigo Egito e da Antiguidade. Então tá, Nazarenos, esses dois N aqui significa que foi um judeu que falava na língua oriental, né, o grego, Nassarenos, né? Inéssim, condenado, e aqui Adá, o ano da Páscoa, em que ele foi crucificado, Psiquia, tem outros nomes, Ieso, aqui está o nome de Jesus em grego, né? Então, nós temos o atestado de óbito do nosso Senhor Jesus Cristo, dado pelas autoridades romanas, e o atestado da ressurreição, que é essa queimadura que formou essa imagem de Jesus, o rosto dele e todo o pano. Não é pintura, como querem os maçons, os satanistas e outros iluminatis, racionalistas e ateus, etc., comunistas. Mas temos um Deus que é verdadeiro. Então, publico essa notícia, geralmente aqui nos jornais do Rio Grande do Sul, porque ela foi ocultada na época, mas a doutora Bárbara Flari, especialista, trouxe para nós de André Marion, que foi o doutor Yanni Luri Courage, em 1994, né? Essas inscrições antigas sobre o sudário de Turim. Descobriram e publicaram as imagens e livro explicando se referia ao nome de Jesus Nazareno, condenado e crucificado. Essas palavras analisadas em 2009 pela doutora Bárbara Flores, supõe-se impressões dos papiros colados com letras do nome, do ano de Jesus Nazareno, que era Jesus era conhecido como Jesus Nazareno porque ele era apenas o profeta, não tinha ressuscitado. Foi morto e executado. O mês no hebraico, Adá, essa descoberta impressionou-me, né, é importante para os cristãos, um papilografista, Bárbara Flávia, confirmando escritos de um verdadeiro atestado romano oficial do óbito de Nosso Senhor Jesus Cristo e a todos a certeza da existência histórica de Jesus, bem como da autenticidade dos evangelhos. Outros descobriram ainda sinais da ressurreição, como raio-x de ossos impressos no linho. Então, o sudário tem centenas de estudos aí, até hoje se debate, e a ciência moderna não consegue explicar o fenômeno da ressurreição, que aparece até o raio-x dos ossos de Nosso Senhor Jesus Cristo no pano, né? Então, essa notícia eu considero importante. Isso aqui foi o jornal chamado Folha do Mate, sábado, 30 de março de 2024, né? Antes das enchentes. E nós sabemos que Deus, o juízo de Deus cai, né, pela nossa pecaminosidade. Então, logo depois veio aquelas enchentes terríveis, a bruxaria no Rio Grande do Sul tem atingido muitas pessoas, inclusive tem padres dizendo isso, né? E houve também a questão do sacrifício de animais. A bruxaria do STF foi aprovada, né, por um pedido do Rio Grande do Sul, em 2019. E Deus é contra a bruxaria, né? Inclusive, eu já falei, o Beelzebub, que é o arcanjo do mal das moscas, com os olhos vermelhos de fogo, eles vêm, arrancam a alma do bruxo, que sacrifica animal para demônios, etc., na hora do que o seu cadáver expirar, né? Então, Jesus veio nos livrar de toda essa maldição, de todas essas potestades que nos arrastam para os infernos abaixo da terra e nos leva a prostituir, a roubar, a corromper, a viver no pecado, no crime, né? No ódio, na guerra, etc., de cobiça e tantos outros pecados dos 10 mandamentos que Deus deu como lei moral, e os demônios insultam ao Senhor Criador e o Logos Verbo Jesus Cristo, os 10 mandamentos de Deus, né? Não fazer imagem, não ter outros deuses, não fazer imagem, não adorar imagem, guardar o sábado, não matar, não adulterar, não dar falso testemunho, não mentir, não roubar, não invejar, né? Então, Jesus, ele quer santificar, quer confessar o seu nome como Deus, não somente como Messias de Israel, que está vindo agora para reinar sobre o povo dele,
a raça dele lá em Israel, com 144 mil das 12 tribos, 12 mil de cada, uma legião de judeus de cada tribo. E nós estamos terminando essa era de 2000 anos, por isso Jesus está revelando que ele é real, ele está aí. Então, se você não aceitou Jesus, faça confissão dos seus pecados, aceite como seu Senhor e Salvador. Procure a comunidade cristã, batismo, sacramentos são importantes. Toda igreja tem erros, tem desvios, mas os sacramentos são importantes para a nossa vida. Amém? Graças a Deus. Foi o Alf. Se gostar, compartilhe no canal e dê um like. E acompanhe nossos estudos bíblicos da palavra. Vamos fazer o estudo de Colossenses capítulo 2. Então, hoje nós vamos estudar aqui a palavra de Deus, Epístola de Paulo aos Colossenses capítulo 2, com notas. Porque quero que saibais quão grande luta tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos de plena certeza do entendimento para a confirmação do mistério de Deus e do Pai e de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E isso eu digo para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Então aqui nós estamos na inteligência artificial, todo mundo querendo o entendimento, a sabedoria dos minerais, da física, da química, da sociologia, né, da eletrônica, tudo do automóvel, do avião, do foguete, do espaço. Mas toda essa sabedoria, todo esse conhecimento está em Jesus Cristo, e nós temos que ter na palavra de Deus a plena certeza e entendimento do mistério de Deus, do Pai de Cristo. Mistério porque as coisas maravilhosas da redenção, da Páscoa, da ressurreição, da justificação pela ressurreição de Jesus Cristo são maravilhas que sempre serão um mistério, porque o homem não pode fazer a obra de Cristo. Só Deus pôde derramar o seu sangue, que tem um sômatos que fica na sepultura para sempre, são indestrutíveis, são partículas do sangue que Deus cria. E uma vaca, para dar um litro de leite, tem que passar 16 vezes o sangue no útero. Então você veja como o sangue que está à vida, como diz a Torá de Deus, de Moisés, ela diz que o sangue está na vida, e o leite da vaca está no sangue dela, que passa pelo útero e produz 1 litro de leite. Então tudo está relacionado, tudo é a vida que vem de Deus em Cristo, esse mistério, essa sabedoria. Porque Paulo, então, nessa epístola, ele trata desses assuntos de teologia, né? Não trata especificamente de um problema só, mas de problema de todos que não veem o seu rosto, como é o nosso caso. Nós nunca vimos Paulo, mas estamos vendo o seu caráter, que nas suas epístolas sou como doutor da igreja dos gentios. Porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, ainda estou convosco em espírito, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Então Paulo deve estar também, Deus, se Deus permite, ele recebe informações sobre a sua obra na terra e se alegra muito. Quando nós somos fiéis à sua sã doutrina, não saímos adorando imagens de santos ou de, pior ainda, de demônios, né, de mitologias gregas, romanas. Pompeia foi toda queimada de vulcão de fogo porque adorava essas pornografias, esses deuses pornográficos, e os deuses híbridos, né, esses trans de bode com ser humano, etc. E num minuto Deus botou tudo embaixo de fogo, e lava de fogo e vulcão. E eles eram muito ricos, tinham pinturas, tinham casas muito ricas, mansões, e tinha um status muito elevado na época das civilizações, perfume, perfumaria. Eles tinham todo esse desenvolvimento que nós temos hoje, claro que devido às proporções do tempo que eles tiveram para pesquisa, para estudo, para desenvolvimento, né? Mas já eram bem avançados. Como, portanto, receber o Senhor Jesus e assim ainda andar nele, arraigados, edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Então, sempre nós crescendo, agradecendo e orando pelo Espírito Santo nos guardar de todas essas violências, essas guerras, os soldados da Ucrânia lutando sem comida, sem água, se rendendo, né, e sendo presos aí e tal, etc. Então, nós estamos aí na época de política também, guerra, e prendendo corruptos e ameaçando, fazendo falsos julgamentos também. Então, os políticos estão violentos, né, e também as nações estão muito violentas. Israel está em guerra, agora bombardeando outro país de novo, o Irã, e o mundo está em confusão. E confusão também são as filosofias e as religiões falsas que tem aí, que são aquelas religiões antigas da Babilônia, da filha da Babilônia, o islamismo, aí, o hinduísmo. As pessoas entram na yoga, entram nessas oriental, Xixenoye, etc., e desviam de Cristo, não fica aos pés de Cristo como ficou Maria, irmã de Marta, com Jesus, que era o melhor lugar para ela ficar e não se perder nesse mundo cheio
de pecados, de gente aí falando é, palavrões no meio da rua e gritando e caindo em vícios e drogas e toda essa confusão que a gente vê todo dia. Então, tenha cuidado para que ninguém vos engane por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Então, a humanidade tentava viver com esses demônios, com os anjos de Deus e não entendia. Mas Abraão foi chamado, saiu de lá, da Caldeia, né? De Ur da Caldeia. A Suméria foi a primeira civilização que conseguiu escrever, né, cuneiformes, e Abraão saiu de lá para nos ensinar essa aliança do Deus verdadeiro, Isaac e Jacó, depois recebeu de Sem, como eu disse, de Noé, desde Adão. Adão transmitiu para Matusalém, Matusalém para Noé, Noé para Sem, Sem para Abraão, Abraão, Isaac e Jacó, depois veio Levi, Moisés, e nós temos a Escritura hoje para nos guiar desde Adão até o Apocalipse de João, quando Jesus descerá da cidade de 1.800 quilômetros, nós vamos morar nas ruas de ouro, e uma cidade de pedras preciosas. Com Jesus vai sendo o sol e a lua não haverá mais, o sol será a própria glória de Jesus, que nos dá vida, nos dá respiração, nos dá saúde, nos dá a força para trabalhar, ganhar um sustento de cada dia, honestamente, porque nele habita propriamente toda a plenitude da divindade, a glória de Deus, do Pai, que criou todas as coisas. Ele vai criar um universo e um corpo eterno na ressurreição de todos os santos, das igrejas que estão em cemitérios, nos seus sepulcros, e não faça cremação. Cremação é uma prática diabólica que está entrando pelo hinduísmo. Lá é obrigado a cremar e não pode sepultar. Os cristãos são presos se sepultarem, mas Jesus, ele honrou a sepultura do seu corpo morto com um óleo caríssimo que Maria Madalena despejou nos seus pés. Então nós devemos honrar o corpo, mesmo morto, dos nossos parentes, amigos, não cair nessa economia diabólica de cremar o corpo e não ter que pagar uma taxa no cemitério ou não ter que gastar com sepultamento. Isso aí é uma coisa diabólica, não devemos fazer nem conosco, nem com os amigos ou parentes familiares. Estais completo nele, que é a cabeça de todo principado e poder. Então nós estamos completos em Jesus, não precisamos perguntar a ninguém, saber uma coisa, consultar um pastor, um padre que pensa isso diferente do que é essa verdade que nós estamos ensinando, mostrando com muita dificuldade, porque as pessoas teimam muito, os pastores teimam muito, os padres teimam muito, e não confessam que o sudário é de Jesus, não confessam que a cremação é uma coisa diabólica, e ficam enrolando, fazendo como que política, né? Nele também fosse circuncidado com uma circuncisão não feita por mão de Deus, depois do corpo dos pecados da carne, mediante a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, e também ressuscitaste com ele pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. Então, nossa fé no poder de Cristo, que Deus, que deu todo o poder a Cristo para nos ressuscitar um dia das sepulturas, e nos fazer corpo como é dele, imortal, impassível, celeste, para reinar 1000 anos. Nessa próxima época de terminar as guerras de Israel, nós vamos reinar 1000 anos em paz em Israel, que já estão o povo dele, a raça dele já está lá, de Jesus Cristo, que era judeu, sangue AB que tem no sudário, a maioria é judeu, e todas as características são de judeus, de Jesus do sudário. Quando vós estava morto no vosso pecado, nem a circuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando todas as ofensas, apagando a escrita de ordenanças que era contra nós, a qual nos era contrária, e tirou do meio de nós, cravando na sua cruz. Então, Jesus foi o único que pode fazer essa obra, né? Nos dar paz com Deus, que cobrava a culpa dos nossos pecados. Então, ele pegou o nosso pecado com o seu sangue, com a sua mão esquerda, ele botou a justiça de Deus à frente, né? Porque ele era imaculado, né? Tem muitas distorções aí, dizendo que Maria era imaculada, que José, o pai de Jesus, era imaculado. Tem muita teologia, mas na verdade nós vemos que a Bíblia diz que só ele não pecou, né? E despojando os principados e potestades, expôs abertamente, triunfando sobre eles em si mesmo. Então, o triunfo, ele arrastou os demônios, arrastou esses bichos pretos, Beuzebu das trevas, das moscas, que arranca o cadáver dos bruxos, e amarrou todos no seu poder, né? Jogou no abismo alguns, e expôs abertamente, triunfou sobre eles na cruz. Na cruz, ele então trouxe sobre si a nossa culpa, nos trouxe a nossa misericórdia, o perdão, uma fé no poder de Deus, de perdoar pelo sangue de Jesus e de nos ressuscitar um dia da sepultura para o seu reino eterno. Despojou então todas essas falsas ideologias, falsos pastores, falsos padres, falsos doutores, falsos religiosos, falsos políticos, falsos terroristas, falsos comunistas, todo tipo de falsidade e mentira. Na cruz, Jesus expôs, demonstrou que só ele é o único homem que ressuscitou em glória no corpo eterno celeste. E ainda hoje fala conosco, pelo seu Santo Espírito, que enviou depois para aqueles que creem no poder de Deus em Cristo Jesus. Amém? Portanto, nenhum homem vos julgue
por essas religiões que só falam em comida, bebida e festa e lua nova e Shabat, que são sombra de coisas futuras. Mas o corpo de Cristo é de Cristo. Então tem coisas que vão acontecer ainda no futuro que Jesus vai vir morar conosco em cabanas, mas hoje ele habita nas cabanas que são nosso corpo com o Espírito Santo. Que nenhum homem vos engane de sua recompensa com uma falsa humildade de adoração de anjos, intrometendo-se em coisas que ele não viu, em vão, inflado por sua mente, carnal e não ligado à cabeça, do qual todo o corpo, tendo alimentado, ministrado e unido pelas juntas ligaduras, cresce em aumento de Deus. Então, a igreja, nós compartilhamos informações, conhecimento, para que nós todos cresçamos como o corpo de Cristo aqui na terra, do qual ele é a cabeça no céu, e pelo Espírito Santo em nós, no coração e na mente. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque se vivesses no mundo, vos sujeitados às ordenanças, não toques, não prove, não manuseie, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os mandamentos e doutrinas de homens, que tais coisas de fato mostram sabedoria na adoração, humildade e disciplina do corpo, mas não são de honra alguma, senão para a satisfação da carne. Então, tem utilidades para a carne, para o corpo, para a saúde, né? O que a gente come, sadio, etc., mas para a espiritualidade, para a paz com Deus e a vida eterna, não tem resultado essas coisas. Só a fé no poder de Deus que ressuscitou e que aceitou derramar o sangue da Eucaristia, dos sacramentos, para a nossa conservação e para a nossa salvação. Agora vamos ler algumas notas. Paulo supervisionava as novas igrejas, né, evangélicas, a liderança e orações. Né? No verso 3 estão toda a tecnologia está na luz de Cristo e ele controla a física, a química e todo o conhecimento das mentes e das almas humanas. Então, isso não é nada mais do que a fonte é Cristo. Somos atacados com enganos diariamente e nós dependemos sempre da misericórdia, todo dia pedir humildemente a Deus. E a fé em Cristo não é uma civilização de século, né, mas uma revelação plena que veio desde, como falamos, desde Adão e foi escrita por Moisés, desde Abraão, os patriarcas também, Matusalém, que morreu no dia começou o dilúvio na terra. Então Paulo supervisionava a sã doutrina cristológica com muito cuidado e alertava para que nós não acrescêssemos alguma coisa nem reduzíssemos alguma coisa ao nome e poder de Cristo e de Deus Pai em Cristo Jesus. Então, por exemplo, Maria, José, que não cometeu pecado nenhum, e aparições toda hora, que vê uma freira, vê aqui, uma médium, vê ali. Então, essas coisas são perigosas. Pode bem, se ela viu Maria e José, é muito bom para ela. Né? Sentiu a graça, o perfume de Maria e José, mas a gente não pode tirar de conclusões, senão estão baseadas na palavra, na revelação de Paulo, dessa doutrina apostólica de Jesus. Paulo nos exorta a não criar puxadinho da doutrina recebida dos apóstolos, nem dizer que Maria é fonte de todas as graças, como o Espírito Santo, sim, de Jesus. O Espírito Santo também, ele tem uma forma, ele pode ter uma forma de mulher, como no céu apareceu, dando parto, né, dando a luz, e ele está sempre na maternidade da mulher. Mulher é muito importante, mas nós não podemos fazer conclusões que não estejam de acordo com a harmonia da toda a palavra de Deus. São José é o Senhor do corpo de Deus, etc. E isso tudo é infiltração, né, das religiões antigas, dos rudimentos do mundo, como diz Paulo, com Baalins, querendo levantar a memória de santos como se fossem aqueles deuses do politeísmo antigo. Mas não, cristão nós nunca seremos Deus, nós seremos um com Deus, mas Deus é Deus e nós somos criaturas. Ele habita em nós, mas nós continuamos humildes criaturas com temor a Deus. Nós não somos transformados em Deus como o hinduísmo acredita, né? Como o mormonismo acredita, né? Arraigados e edificados nele e confirmados na fé, fomos ensinados crescendo em ação de graça. Então nós vamos, quando ressuscitarmos, nós seremos como Jesus, como nosso irmão, como Deus, né? Porque depois da ressurreição, mas enquanto nós formos mortal, nós nunca seremos como Deus. Né? Como Deus, né? Na glória de Deus, nós participamos da glória de Deus em certa medida. Mas quando ressuscitarmos, aí sim, no corpo celeste, nós vamos ser como Deus. Deus será tudo em todos nós. E aí nós estamos livres do pecado. Mas enquanto estamos mortais, não estamos livres do pecado e não seremos Deus nesse estado mortal. E nem quando ressuscitados seremos Deus. Seremos apenas servos aos pés do trono de Deus. Né?
para sempre, para e eternamente. Então, sempre guardar o temor a Deus, sempre guardar o respeito a Deus como criatura. E Ele é o eterno, nunca seremos eternos. Porque para ser Deus precisa ser eterno. E nós jamais poderemos ser eternos, porque nós fomos criados um dia. Né? Então, é uma coisa que falta até inteligência a pessoa que diz isso. Paulo informa aos irmãos colossenses que eles foram ensinados e confirmados na fé. Então nós já estamos confirmados. Paulo nos confirmou, nós precisamos de confirmação agora, moderna, dessa corrupção do mundo que está indo para o paganismo, aí para matança, para genocídio de toda ordem, né? Não, nós já fomos confirmados nessa palavra, nessa sã doutrina. Ele não diz nós fomos enganados e confundidos, iludidos na fé. Ele diz confirmados e ensinados na fé. Então a fé já foi dada uma vez por todas, como diz São Tiago. Oremos para que os que estão perdidos ouçam e se convertam ao Evangelho único e não que foi dado uma vez, para ensinado e confirmado com a palavra preservada, inspirada, inerrante, que pelos séculos, dos séculos de gerações em gerações, na Bíblia Almeida Corrigido Fiel, texto recepto, majoritário, e não no eclético e sinaítico, que tem 3.000 erros, né? Mas no maçorético hebraico e aramaico. Esta sã doutrina foi semi-manifesta no Antigo Testamento e revelada plenamente na plenitude da geração de Paulo apostólica messiânica. Então ali foi que a plenitude chegou, tanto da filosofia, os gregos, grande filosofia dos gregos, Aristóteles, Platão, e no Paulo no século I, e a revelação espiritual das coisas espirituais, os gregos não entendiam bem essa coisa espiritual, mas a geração de Paulo, os apóstolos de Jesus Cristo, trouxe a revelação das coisas espirituais, as coisas invisíveis e eternas. Ela não muda por 4.000 anos da criação. Na geração chegou então a geração apostólica, semi-encoberta ela era para Abraão, Isaac, Jacó, Adão e Eva, Noé, mas na plenitude da geração do maior teólogo, Paulo, intelectual da época, daquela geração produzida naquele século I. Revelada uma luz para sempre com o sacramento único do batismo da ceia do Senhor e do sacrifício eucarístico, né? Também o sacramento do casamento, o sacramento da ordem, os sacramentos que Deus estabeleceu para nós sacramentarmos, né? Praticarmos em atos litúrgicos, sacerdotais, porque Jesus daria a carne e o sangue de Cristo na ceia se não fosse um sacrifício atualizado nos corações. Mas não cabe nós resistir às filosofias e teologias que nos querem confundir. Cabe nós a resistir a todos esses enganos e erros. Estas conferências vêm de dois fatos, essas confusões vêm de dois fatos da mente humana, como impostas ou da nossa própria mente inculta e não experimentada no combate com a palavra do Espírito Santo da verdade. Também em jejum, também em ataques de demônios do mundo que atacam essa doutrina da verdade e da carne em nossas almas. Já falei que o islamismo veio de Hubal. Hubal era um deus que tinha sacrifícios humanos lá na Caba, e o avô do Maomé, né, ele tirou o Hubal lá para sacrificar o pai do Maomé, mas escapou, trocou por camelo. E depois o Maomé tirou o Hubal e colocou o Alá, que é o mesmo deus da lua. Foi da Síria, era um deus moabita, que era o Baal, o deus moabita da Bíblia. Por isso, humildade e temor ao Espírito Celeste Santo Jesus e Yahvé deve sempre estar em nossos corações com louvor. Então, nada mais precisamos estar com este versículo. A luz, caminho e verdade da luz da glória de Cristo. Nele, Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, Deus não existe outro. E toda a plenitude do único Deus que veio de Israel para a sua revelação para nós, dos fiéis de Israel, né? Não aqueles que desviaram. Israel teve também muitos desvios e erros. Mas eu falo dos que permaneceram na sã doutrina do Antigo Testamento e dos profetas. Estáis completos nele, que é a cabeça de todo principado e poder. Estamos sábios e santos completamente se estamos no Espírito Celeste Santo de Jesus e Yahvé e não em outros. Nele foi circuncidado, uma circuncisão é fácil cortar o prepúcio, mas a remoção do corpo do pecado da alma, só Cristo pode fazer essa obra tremenda, paz e poder de santificação, espiritualidade celeste, santo do Pai e do Filho, pela fé em sua obra e doutrina e cruz de Cristo. Sepultados com ele no batismo. Então, para Paulo, se a gente crê no poder de Deus, nós já
Morremos com Cristo, o nosso homem velho, e já ressuscitamos com Cristo na sua ressurreição. Só pela fé no poder de Deus de ter feito suas obras em Cristo Jesus. Observe que Paulo ensina que se nós cremos que Jesus foi crucificado por nossos pecados e confessarmos, recebemos só com essa fé o perdão da culpa de nossos pecados e temos paz com Deus. Este é uma paz. Que os demônios ensinam aos homens a sacrificar a eles desde os berços da humanidade, tentando copiar a nossa redenção em Cristo. Repara mais ainda que, neste versículo, Paulo ensina que também pela fé na ressurreição de Cristo, somos já ressurretos no céu com Cristo. Então, isto é, pela fé, essas coisas já aconteceram. Então, pela fé também, a carne e o sangue de Cristo se transformam naquele sacrifício do Calvário, atualizado para nós hoje. Caminho da salvação das nossas almas que nos anestia os santos anjos a arrebatar as voltas as nuvens preta de Beelzebub, príncipe das moscas, Satã, aquela coisa dos bruxos, que emana as almas dos cadáveres dos bruxos, né? E as torturas no inferno. Sim, almas sentem angústia de calor e sede no inferno, como vemos em Lucas 13 ou 16, né? Apocalipse 5 ou 6, as almas salvas debaixo do altar de Deus pedem vingança. Parece fácil a salvação e é para Cristo o glorioso, mas homens de sofrer neste tema suas últimas dores e martírios. Nós temos que, às vezes, sofrer dores e martírios e perseguições e ódios insensatos, como disse Jesus, seremos odiados também. Se temos agora paz com o céu, podemos subir para a glória do glorioso Jesus. Aleluia. Pedimos sempre para respirar na glória de Deus quando faltar o ar aqui nesse corpo, nesse pulmão. Apagando a escrita de ordenança que era contra nós, o qual cravou na cruz. Então, a acusações de Satanás, o procurador, da denúncia contra nós do pecado e séculos, foi cravada na cruz por nossa redução. Então, Deus nos deu graça e desfez Satanás, o procurador, acusador, denunciador dos nossos pecados. As nossas culpas e pecados são purificados e nossa alma santificada para não mais sermos condenados pelas acusações de pecados já abandonados e vícios praticados. Estamos limpos para a santificação plena no céu e a remissão da nossa alma e corpo. E despojando os principados e potestades, triunfou deles na cruz em si mesmo. Então Jesus já obteve a vitória por nós, fez essa grande obra na salvação. Nós temos que apenas manter, crer a nossa fé, crescer na graça e no conhecimento dessa obra de Cristo. O Dr. Shedd nos ensina que triunfo é uma marcha na via romana com os inimigos presos em correntes, cativos de guerra, no meio da multidão aclamante. Assim Jesus, no meio dos santos anjos, vem as forças da treva, os pecado e o mal, acorrentados e incapazes de nos devorar como leão, como fazia. E nos incluiu em uma história eterna para sempre, né? Em uma vitória eterna para sempre. Na lida por nós sacrificar, o Pai derramou o seu sangue, né? Nessa luta. Mas sua esperança da ressurreição é nossa eterna da criação do céu, né? Nele somos esperança da ressurreição. E ele se alegrou com a nossa salvação, né? Que são sombras das coisas futuras. Paulo nos ensina a liberdade do tempo, do espaço para a nossa teologia da cruz e ressurreição de Jesus. E é pela fé. Agora só nos resta louvar a ação de graças e os sacramentos santificantes na graça. Praticar na igreja, na comunidade, dar a nossa confissão sacramental aos irmãos da comunidade. A fé verdadeira nos escraviza e nos dá paz, alegria e gozo espiritual. Não nos escraviza em Cristo e não se afasta da doutrina celeste e sadia do apóstolo de Cristo e Yahvé Jesus Nazareno. E não ligado à cabeça, da qual 19, verso 19, não é um mundo de eventos religiosos, se estiverem ligados à cabeça, tanto o ministério da palavra que edifica o corpo de Cristo, mas a ligação é não para confusão, como por exemplo Maria Aparecida, pescadora, coroada, com capa da história de São Paulo. Aí confunde as pessoas, né? Com tanta narrativa, tanta história. Por que não prega Cristo de uma vez, né?
Jesus, a obra de Jesus. É mais simples, pessoas simples entenderem. A conclusão lógica de Paulo é que o abandono de toda a religião que não é ligada a Cristo no céu, como cabeça, e não tem a fé na sua cruz e ressurreição e o Espírito Santo de Jesus. Então, a gente às vezes quer fazer a política da monarquia ou da república, do presidente, do Congresso. Então, é bom que eles sejam aliados, influenciados pela fé de Cristo, né? Mas a nossa obra não é o Estado, nossa obra é a fé no poder de Cristo, na obra de Cristo. O Estado deve seguir os bons caminhos que Deus preservou para ele seguir na influência e na fé, para não se perder, né, na mão de espíritos demoníacos, o Estado, a máquina do Estado, da sociedade cristã, como é a nossa constitucional, né? Permite aprender a filosofia, misticismo, sabedorias rabínica que não ligam a Cristo, faz-nos desviar dos processos da fé, de como falar a lei, danças e beber, Jesus, o nacionalismo de Israel, só em Deus e Israel. Sem o cabeça Cristo, isso não resolve. Nós temos que colocar nossa pátria, nossa Israel, sob o poder, a liderança e a influência do Espírito Santo de Cristo, Jesus Nazareno. Os padres que falam só de Maria, Papa e santos, as potestades que só promovem show, nos protestantes só de show, de sensualidade política, né? As cantoras com aquelas roupas bem coladas, né? Sem crer na obra, no sangue do altar. Então a igreja é o local do altar, do sangue de Cristo. Então nós devemos ter um certo temor, um certo respeito, não desviar para a sensualidade, para diversões. Temos que ter as coisas agradáveis, mas dentro de uma ordem, dentro de um respeito à presença do Espírito Santo e o louvor a Deus. Tristes desvias para o mundo dos homens a sua inflamação. Então, nós temos que ter cuidado com as infecções e as inflamações do culto da comunidade, as quais todas as coisas perecem pelo uso, segundo os mandamentos e doutrina dos homens. Tudo que perece não é eterno, só a nossa fé, esperança e alma é para sempre. Então a nossa fé, ela não perece porque ela é invisível e ela é eterna e ela é ligada à cabeça que é Cristo. Então a nossa fé e esperança e a nossa confissão de fé e certeza não perece. É o que nós temos com a presença do Espírito Santo. E pouco proveitoso um físico do corpo, de línguas, quando não toca e edifica as consciências, na verdade, na comunhão e na vida do Espírito Santo Celeste de Jesus e Yahvé. Isso a revelação bíblica e a ação atual e advento futuro de Cristo. É o fim do capítulo 2 de Colossenses, é doutrina, é preciso rever, ouvir, repetir, meditar sobre as grandes doutrinas de Deus, né? E aqui foi que Jesus apareceu no raio aqui, subindo com os 42 anjos, em 2024, ali antes das enchentes, durante as enchentes, os anjos estavam muito ativos. Escola Alfa, oferecimento do Ministério da Igreja Eterna Nosso Senhor Jesus Cristo. Temos ainda aquela promoção do curso de Teologia Bíblica, para você desenvolver uma alma, um intelecto teológico da Bíblia, seguro, firme, como diz, né, consciente, né, confirmado, sua fé, confirmando a sua esperança. É um pendrive, R$ 40, e também o envio do correio, eu mando para você só para o grupo WhatsApp privado. Nós estamos estudando aí no grupo, né, com o endereço no privado a gente manda. Ainda temos, né? Se não tiver a gente produz aí, pega o material e faz. Ok? Então, vamos fazer uma oração. Senhor Jesus, obrigado por tanta revelação, tanta informação linda e profunda da Tua palavra nesse segundo capítulo de Colossenses. Continue conosco e até a próxima oportunidade. Se você não aceitou Jesus, eu sempre faço um apelo. Confesse seus pecados, é simples, aceite Jesus como teu Deus Salvador e perdão dos seus pecados pelo seu sangue, ressurreição e justificação sua pela ressurreição, pela sua fé no poder de Deus, que tudo fez isso e mantém no seu corpo a igreja e adivinha agora para reinar 1000 anos, depois de estado eterno com a Jerusalém Celeste de 1800 quilômetros cúbicos de ruas de ouro, para nós habitarmos com Jesus, sendo agora o sol e a lua por toda a eternidade. Esse falou Alf, e dê um like, compartilhe, comente,
e até uma próxima oportunidade.